Pegue a sua Bíblia eletrônica ou de papel, levante comigo. Repita comigo essas palavras. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. E eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vou ler e com o tempo que nós temos disponível, fazer algumas colocações em cima desse texto. Vamos ler os primeiros 15 versos. Você pode acompanhar com a sua Bíblia aberta, que eu encorajo. Você pode também acompanhar a Bíblia aqui no texto que estará projetado na tela. João capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor, assentados mesmo como estamos. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Qual era o nome desse fariseu? Nicodemos. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E ele conclui essa porção das Escrituras dizendo o seguinte, 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. O povo de Deus diz amém. O que aprendemos aqui? Eu pedi a você, Ricardo, que nós coloquemos os versos. Por exemplo, coloca o verso 1 agora. O que é que nós temos aqui? Jesus e um indivíduo. Esse indivíduo, como vocês já disseram, seu nome é Nicodemos. Mencionei no culto da Páscoa, quando está ali Jesus e Maria Madalena. O evangelista João tem essa característica. Ele esquece da multidão e ele focaliza no indivíduo. Ele fez isso aqui com Nicodemos, ele fez lá com Maria Madalena na ressurreição, ele fez isso com a mulher samaritana e a lista vai só aumentando. Ou seja, há espaço para a multidão. Jesus pregou a multidões, mas chega a hora do encontro pessoal. Foi assim com Zaqueu também. Já no outro evangelho, quando isso vem à tona, essa característica. Deus deseja encontrar cada um de nós individualmente. Hoje o Nau Bernardo foi batizado, seus pais vão ensiná-lo, vão instruí-lo, vão ser exemplo. Mas um dia também o Bernardo verá esta igreja em outro lugar. Nós já temos experiência de meninos que foram aqui batizados como crianças, que voltaram a esse mesmo lugar para dizer: o que meus pais fizeram pela fé, eu estou aqui porque eu creio. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Qual é o ponto? Não é transferível, pessoal, individual. Então nós vemos aqui que Deus quer falar com Nicodemos e eles estão ali face a face, um com o outro.
Não sei quantos somos aqui, não sei quantos estão nos vendo de casa. O importante é o seguinte, ouça e entenda. Você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Este é o único meio de nós sermos reconciliados com o Pai. Não há outro jeito de nós termos a vida eterna, a não ser através de Jesus sendo reconciliados com o Pai. Um encontro pessoal. Versículo 2, por favor, Ricardo. Nós vemos aqui, ele veio a Jesus à noite. Então, a pergunta que me veio é um retrato de Nicodemos. Por que ele veio à noite? Obviamente que estou especulando, né? O texto não diz a razão por que ele veio, mas nós podemos especular, pensar juntos aqui. Eu imagino que ele estava impressionado com Jesus, com tudo que ele via. Poxa vida, realmente, uma coisa divina. Esse homem está fazendo coisas espetaculares. Eu creio que ele queria conferir. Conferir o quê? Porque ele era, não somente, você viu logo no versículo 1, fariseu, ou seja, um judeu devoto que seguia as regras. Além disso, ele fazia parte do sinédrio, o governo religioso da nação de Israel. Alguém que foi ensinado para chegar naquela posição, ele não só era um fariseu, mas também um líder religioso, alguém que tinha muito conhecimento. Então, pensa comigo, conferindo, Jesus é divino, está fazendo coisas extraordinárias. Ele é o prometido, né? O Messias prometido, que ele viria restaurar o reino de Israel. Então, é de Deus, e como eu sou fariseu, ando direito, cumpro os mandamentos, e como eu sou um líder religioso, eu já estou garantido. É só vir até Jesus e meu lugar nesse reino já está feito. Eu estou especulando, mas você notou isso? Por associação, ele pensando, ele queria estar seguro. Judeu de nascença, criado em família judia, seria o mesmo de dizer, desde o ventre da minha mãe, eu já fui criado na igreja, nasci nos fundos da igreja. Nós entendemos o que isso quer dizer, mas ele tomou esse pensamento, né? Então ele veio aqui. Agora, olha a resposta de Jesus, no versículo 3. Jesus podia dizer, Nicodemos, I'm sorry, man, não é assim que as coisas funcionam no reino dos céus. É isso que ele fala. Ele nem gasta tempo. Eu amo esse nosso Jesus. Ele não gasta nenhum tempo tentando explicar para o moço que aqui é outra história. O que ele está dizendo? Ele não falou nada sobre as suas credenciais, não falou nada sobre quem Nicodemos era, nada. Nem respondeu que ele realmente era do céu. O que ele disse? Em resposta, Jesus declarou. Resposta, que pergunta? Porque Jesus conhece. Às vezes nós queremos dirigir a conversa, mas ele disse que eu vou falar para você o que você precisa, não o que você quer ouvir, não o que você está procurando me levar a falar com você. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Outras palavras, Nicodemos, I'm very sorry, mas o seu lugar no reino não está garantido, porque você faz parte da igreja, cumpre os mandamentos, foi criado numa família, faz tudo. Você não é bom o suficiente. Quem você é, o que você faz, querido, não é bom o suficiente. Você precisa nascer de novo, porque essa é a raiz do problema. Eu estou pulando partes aqui só para a gente poder ter uma ideia, né? Perguntar não é pecado. Pelo menos o Nicodemos aqui mostra para nós que Deus não fica chateado conosco. Ele pergunta, como é que é isso, Senhor? Obviamente, ele estava, perdão da expressão, falo no português do Brasil, fala assim, tapado, né? Não caiu a ficha, porque ele continua ainda sem entender o que está acontecendo. Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Jesus, outra vez, o que responde? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Já que ele não entendeu nascer de novo, ele está dizendo nascer da água e do Espírito. Nascer de novo, da água e do Espírito. Ele não mudou de assunto, ele está no mesmo contexto. Por favor, não pense que a água é a água do batismo. Okay? A Bíblia tem várias instâncias, vai mostrar isso. Batismo, sempre que possível, nós devemos cumpri-lo e fazer. Porém, lembra do ladrão na cruz? I'm sorry, ladrão, você está na cruz, vai morrer daqui a pouco, então você não vai para o reino dos céus. Foi isso que Jesus falou? Não, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, ele não está servindo a água. Tem que ser batizado para ser salvo. Não é isso. Batismo é obediência aos mandamentos do Senhor. Mas não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo, água é da carne. Quando
a mãe está prestes a dar à luz, o que acontece primeiro? Geralmente, a bolsa da água se rompe. Eu lembro muito do nosso segundo filho, né? Cláudio lá, Renato, a água rompeu, né? Não lembro o nome que ele usou. Eu sei que foi rapidinho para Bel ver lá na Clara Márcia, correndo, chegando lá. Aí eles levam a Cláudia para cima e eu estou lá preenchendo os papéis. Quando eu chego lá no quarto do delivery, o Renatinho já está aparecendo. Rapidinho. Você sabe disso. Então, nascer da água apontando o nascer natural. E nascer do Espírito, o nascer de novo. Ele está dizendo isso. Isso não é a primeira vez que João falou isso. No capítulo 1, só ouçam, não vira a página não. Diz assim: aquele que é a palavra, o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, falando de Jesus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, ouçam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele podia parar aqui, mas ele continuou. Os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Ele conclui, mas nasceram de Deus. Nasceu uma vez, humanamente, nasceu a segunda vez de Deus, o nascer de novo. Ele acrescenta outros detalhes, né, sobre como é essa ação de Deus em nossas vidas. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que você quer dizer, pastor? Com esse tempo limitado, o que eu quero dizer? Se você, meu querido, não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Você pode ter sido criado na igreja, você pode ter sido batizado, seus pais podem ter sido pais crentes, você pode fazer parte até da igreja como membro, fazer parte de um ministério, de um grupo de célula, ser um líder religioso, mas isso não é suficiente. Você tem que nascer de novo, ser nascido do Espírito. Ele vai fazer algumas colocações para Jesus, né? Como pode ser isso e tudo mais, mas eu quero passar, e nós, no futuro próximo, voltando. Jesus está chamando a atenção de Nicodemos. Cuidado, cuidado, para não misturar atividades religiosas que são boas, e algumas mesmo instituídas pelo nosso Senhor, com um encontro pessoal. Quero fazer uma colocação. O que eu ouvi dos irmãos, das irmãs e dos irmãos me alegra muito o coração, porque é uma maneira de nós sabermos que estamos cumprindo o papel que o Senhor nos confiou como igreja. Quando essa igreja foi fundada, ela foi criada para ser um porto seguro para os imigrantes brasileiros recém-chegados ao Brasil, lá nos anos 80. Esse era o propósito. Depois ele aumentou, né? Uma igreja para toda Newark, da cidade, com suas populações e tudo mais. Tudo bem, então era um lugar. E no início eu me lembro, né? Por exemplo, assim que eu estava aqui na igreja há pouco tempo, a Copa do Mundo, a gente ia todo mundo para um lugar só, né? 4 de julho, fechava a igreja porque todo mundo ia acampar juntos. Era o tamanho da igreja o suficiente para fazer isso. Isso era bom. Então, para ir na corte, para ir ao médico, para tudo mais. Era uma família. Mas essas coisas não constituem o nascer de novo. Às terças-feiras, quando eu estou na igreja, eu gosto de visitar as células. Então, as que se reúnem na igreja nas terças-feiras. Então, vou aqui e sempre beliscando um pouquinho, né? O pessoal come muito e come bem. Sempre tem guloseimas, coisas deliciosas. Então, eu vou aqui, faço uma volta e venho, né? Outro dia, eu passei pela célula de homens que se reúnem aqui no salão social. Naquele dia, gente, não havia alguma comida, havia muita comida. Eu estou falando de caldeirão, assim, de chefe. E você podia escolher. E, por último, chega mais um com 3 pizzas. Oh, gente, tremendo, né? Eu fiz um vídeo daquilo, não vou mostrar, mas fiz aquele vídeo, né? Mas sabe o que me impressionou? A alegria daquele povo. Uma pessoa um novo membro mais recente, todo feliz, o pessoal chamando pelo nome, todo mundo conhece o nome um do outro. Aquilo me alegrou ao mesmo tempo. Mas era uma preparação para essa mensagem, o Espírito Santo bateu lá no fundo. Falou, ai, sabe o que ele falou? Eu me lembrei de um seriado, os antigos vão se lembrar, Cheers. Lembra desse seriado? Já tem um tempo, né? Já os atores já empacotaram alguns deles, né? É um lugar real lá na cidade de Boston. É um ponto turístico, né? Nós já estivemos ali, tirar fotos e tudo mais. E a musiquinha que começa lá o seriado, é um sitcom, começa o seriado diz o seguinte, é um lugar onde todo mundo conhece o seu nome.
E o pessoal ia para ali, carteiro, empregado disso, civil, não sei o quê. Iam para ali porque eles queriam estar num lugar onde eram conhecidos. Esse era um lugar. Então eu pensei comigo, que Deus promova ainda mais esta amizade profunda entre nós nas células e nas reuniões de ministério. Porém, ouçam o que Jesus está falando. Essa intimidade, essa comunhão não vai lhe dar o direito de ser feito filho de Deus. Você pode gostar do que você está vendo, experimentando, mas você precisa nascer de novo. Deixa eu concluir, então. Eu estava, durante os apontamentos da semana, eu tive um apontamento que falou muito no meu coração. A pessoa muito assim, muito transparente, disse o seguinte: pastor, eu não sei se eu tenho vida eterna, não sei se eu nasci de novo. Por que eu estava falando isso? Porque eu ouço o senhor falar que na ação de Deus na nossa vida, é Deus que age, né? Que nós somos eleitos de Deus. Eu falei, isso é verdade, né? Quando eu chego ao arrependimento é porque o Espírito de Deus já tocou na minha vida. Talvez eu me tornei consciente agora de que eu sou um pecador, preciso de um Salvador agora. Mas quem me trouxe a esse ponto foi o Espírito de Deus. Então Deus é que começa. É obra dele. Mas no momento que eu creio no coração, confesso com meus lábios, precisa acontecer. Isso precisa acontecer. No momento que eu faço isso, eu tenho agora, a palavra de Deus fala, eu recebi o direito, o poder de ser feito filho de Deus. E quando Deus fala, ele cumpre as suas promessas. E isso é o que é necessário. Porém, nós temos algumas maneiras que nós podemos saber. Porque eu posso, às vezes, todo mundo está fazendo, eu faço também. Todo mundo está dizendo, eu digo também. A pessoa pede para repetir, vai por quantidade. Eu posso fazer isso. É uma experiência pessoal completa com o Senhor? Não. Como é que eu sei? Eu diria que é uma lista enorme, né? Eu fiz aqui alguns itens, mas uma das coisas que eu vi na lista é o seguinte. Primeiro, você vai primeiro experimentar uma profunda paz com Deus. Nós, sem Jesus, estamos separados de Deus. Estamos em hostilidade aberta. Nós somos, em Adão e Eva, expulsos da presença de Deus, porque Deus não pode conviver com o pecado. Jesus vem, assume o nosso pecado na cruz e Ele nos reconcilia com o Pai. Então isso dá uma paz. Não sou mais um exilado, não sou mais um distanciado, não sou mais um pródigo perdido pela vida, agora eu estou aqui. Profundo. Isso acontece. É uma das maneiras. Eu tenho essa paz. A palavra de Deus fala, né, que tendo sido justificado por Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Você tem paz com Deus? A segunda é em nós mesmos. Olha, fico olhando nos evangelhos. Jesus encontrou Zaqueu. Zaqueu era um desonesto da vida. Mas quando Jesus encontra com ele, ao levá-lo para a sua casa, ele diz, eu roubei, reconheço, mas sou uma nova criatura, e eu vou restituir não uma vez o que eu roubei, restituir 4 vezes. Transformou. Tem um outro que é um endemoniado de gadareno. Está ali, não se podia nem mantê-lo preso com cadeias, com correntes. Se machucava todo. Encontra com Jesus, que quando os seus conhecidos chegam, não o conhecem, porque ele está sentado em paz. Então ele muda. Muda em casa. Eu lembro daquela mulher samaritana na sua vida, no seu dia a dia, ela já havia se casado 5 vezes e pelo visto estava em outro relacionamento porque ela tinha um vazio na sua alma, tentando preencher um relacionamento. Mas quando ela encontra Jesus, agora não tem mais necessidade disso. Ou seja, são sinais claros, a nossa vida muda, não para sermos aceitos por Deus, mas porque nós fomos já aceitos por Deus. Há um perigo enorme, irmãos, de nós estarmos num ambiente, é bom, familiar, a igreja, a pessoas amigas, cultos diferentes para os filhos, ministério excelente. Mas, por favor, não confunda essas características com o ter que nascer de novo. Você deve saber. Nesse dia, eu criei no meu coração, e aqui está o fulano para testificar que isso aconteceu, e eu confessei com meus lábios. Naquele dia eu me tornei um filho de Deus. Jesus me deu esse direito. É isso que me dá a vida eterna. Terminando a conversa com aquele indivíduo, no final foi o seguinte, se você não tem paz com Deus, se você não tem certeza dessa encontro com Deus, então nós precisamos começar do zero. Cuidado
para não confundir as atividades religiosas, o conhecimento religioso, os costumes, os hábitos que temos, a amizade que a gente tem. Tudo é bom e devemos manter e fazer melhor. Mas não vai fazer de dar o direito de ser tornado filho de Deus. Só Jesus. E para olhar para Jesus, para aceitar Jesus, nós não precisamos complicar. A palavra de Deus, crê no coração, confessa com a sua boca. João faz melhor ainda. Ele falou, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o que você tem que fazer? Olha para ele. Por que olhar? Por que não mandou o povo o seguinte, olha, a serpente de bronze vai passar aqui no meio de vocês, vocês têm que tocar. Quem tocar, não. Porque alguns não podiam nem tocar. O estado deles era tão terrível que não tinha chance. Eles tinham que olhar. Tudo o que precisa para você nascer de novo, em casa ou aqui, olha para Jesus. Ali você vê, deveria ter sido eu. Isso, o meu pecado me separou de Deus. Mas Jesus abriu o caminho, me reconciliou com o Pai. Por favor, celebrem as atividades, celebrem o berço, tudo isso ótimo. Mas você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Intransferível, individual, pessoal, urgente, para ontem. Em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Eu queria que você tivesse o direito e o privilégio de nos procurar. Fala comigo, um dos presbíteros. Se você não conhecer, eu aponto alguém para falar com você. Mas não vá embora sem estar seguro. Eu posso deitar no meu leito hoje, fechar os meus olhos descansado. Porque se o Senhor quiser me levar hoje, meu próximo rosto que vou ver vai ser do meu Senhor Jesus me esperando. Lá na glória. Você precisa nascer de novo. Fiquemos de pé. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém. Vão, seja uma bênção, em nome de Jesus.